Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o medo, como enfrentar o medo da mudança. Bem-vindos! Oi, Ana Cláudia! Bom, falando sobre o medo, né? São tantas formas de medo e eu decidi falar sobre isso porque o medo é o que mais empaca, né, nesse movimento de ter clareza sobre o propósito, de mudar realmente, fazer uma transição de carreira, de fazer esses movimentos todos. Sempre quem impede, quem boicota tudo é o medo, né? Então é muito importante a gente falar aqui sobre o medo justamente para quebrar esses paradigmas todos que muitas vezes estão apenas na nossa mente. Eu gosto de falar que eu ouvi, não me lembro onde eu ouvi isso, são tantos anos de estudo nessa área, já não sei mais as fontes, tá, galera? Mas é uma frase bem simples, assim, que a gente tem na nossa mente as gravações de tudo que aconteceu na nossa vida, na nossa história, a nível de ancestrais, né, DNA, psicogenética, enfim, tudo isso que acontece é que a gente simplesmente carrega essas gravações na nossa mente e às vezes a gente se confunde como se fosse a nossa própria voz e nem sempre é, né? A tal das crenças limitantes e tudo mais, nada mais do que essas gravações que a gente recebe, que são herdadas tanto lá de trás dos nossos ancestrais, que está no nosso inconsciente, quanto o que a gente escuta a nossa vida inteira, os nossos pais falando, né, a sociedade, as pessoas à nossa volta, professores, amigos. E a gente precisa lembrar que a gente não é a gravação, a gente é o gravador. Então essa é a grande sacada para driblar o medo. É lembrar sempre de tomar o controle de novo e saber que a gente é o gravador. E sendo o gravador, a gente grava a mensagem que a gente quer. E não ficar reproduzindo a gravação que nem foi nossa, né? Nem foram medos nossos, nem foram traumas nossos, mas a gente acaba repetindo por precaução. O medo, todo mundo sabe que tem uma função de proteger, né? De garantir a nossa sobrevivência. Então, sem o medo também a gente não chegaria tão longe na vida, porque a gente iria arriscar muitas atitudes, muitas ações que poderiam nos levar à morte. Mas não é deste medo que eu estou falando. O medo que eu falo é muito mais a nível de mudanças de carreira, que é o meu caso aqui que eu tanto falo, mas todos os níveis assim de mudança para o desconhecido, rumo ao novo, rumo ao caminho que a gente nunca caminhou antes, e isso faz com que a gente acione o medo como uma forma preventiva de, né, não fazer nenhuma, não dá pra falar um palavrãozinho aqui, mas enfim, não fazer nenhuma cagada, essa é a verdadeira palavra, né? Então, para evitar as cagadas da vida, a gente tem o botão do medo ali muito forte, acionado sempre. Só que tudo que a gente quer, de que a gente mais sonha, mais deseja em relação a sucesso, a riqueza, a aventuras, a viver uma vida extraordinária, essas coisas todas estão esperando a gente ali do outro lado do medo. Então não adianta, a gente precisa enfrentar o medo. E esse enfrentar o medo é que eu venho falar aqui para vocês hoje, como fazer isso na prática, né? E aí quero contar para vocês o que aconteceu comigo, né? Como muitos sabem aqui das minhas transições de carreira até eu chegar no ponto que eu tô hoje, todas as vezes que eu fiz mudanças foram mudanças bem grandes e para rumos muito diferentes, assim. Então, por exemplo, eu trabalhava na Unimed aqui em Caxias, que é uma grande empresa, super conceituada, com plano de carreira, e aí eu resolvi sair, enfim, dessa linha da CLT, né? Trabalhei na Unimed, trabalhei em outras empresas aqui dessa mesma área, e eu resolvi sair de todo esse caminho da CLT e fui enfrentar a vida lá em Recife, quando meu irmão me chamou para fazer parte do negócio dele. Então foi uma mudança não só de CLT para empreender, quanto mudança de cidade, né? De pessoas, cultura, tudo. E eu sempre tive muito medo de fazer as coisas, mas o meu maior medo era de me arrepender se eu não tivesse feito. Então, se eu puder deixar uma dica aqui muito valiosa, é colocar esses dois medos na balança.
o medo de enfrentar e o medo de não enfrentar. E para mim o que sempre moveu, para além deste medo do desconhecido, era o medo de e se essa oportunidade nunca mais aparecer para mim? E se eu nunca mais puder fazer isso? E se eu me arrepender depois e não tiver feito? Então esse medo sempre foi o que me moveu para os próximos passos, porque eu não suportaria pensar, tipo, se eu me arrepender depois e nunca mais eu puder ter essa oportunidade de morar em Recife com meu irmão, né? E se passar o cavalo encilhado e eu não montar, é sempre esse meu medo maior. Então eu preferia enfrentar o medo do risco, de ter que fazer, né, daqui a pouco de dar errado, enfim, de acontecer alguma coisa, mas era esse medo ainda eu conseguiria remediar. Agora o medo de nunca mais poder fazer aquilo, para mim era assustador. Então eu sempre pensava, bom, se eu for fazer e der tudo errado, qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí a pior coisa que podia acontecer era voltar e começar do zero. Então chegou nesse ponto da vida que esse medo já passava muito mais rápido, assim. Quando aconteceu também, depois quando eu fui ficando mais velha, fui tendo medos mais sérios, enfim, eu vou contar como superá-los também. Mas no início da nossa caminhada, a gente tem ali seus 20 e poucos anos e mudar de carreira, trocar de emprego, mudar de cidade parece um pouco mais leve, porque a gente se permite experimentar mais, né? Mas com o passar do tempo a gente vai querendo, né, ficar mais seletivo, não quer errar menos, quer tentar menos e acertar mais. Mas todos esses movimentos que eu fiz grandes sempre me deram muito medo. E aí quando, por exemplo, eu fui morar em Recife, depois eu decidi voltar pra cá porque não foi exatamente aquilo que eu imaginei. Eu chegou um ponto que eu vi que não era pra mim, mas eu tinha que voltar, então eu tinha medo também de voltar. Aí eu tinha medo de voltar e ficar aqui e não ficar mais feliz e ter que buscar outra coisa. Então sempre tem medo envolvido, mas o que faz a diferença é você se mover mesmo com medo mesmo, né? E aí quando aconteceu de eu voltar para Caxias, em seguida eu tive uma oportunidade de viajar como modelo. Então tive medo de novo, né? Onde é que eu tô me enfiando? Era uma decisão que eu tinha que tomar de quarta para quinta-feira, na sexta eu já devia estar viajando. Então, de novo, mas se eu não for e se eu perder essa oportunidade e nunca mais me convidarem para viajar como modelo, ou eu vou perder essa oportunidade que já tinha um emprego, um trabalho certo lá nessa agência que tinha me contratado, e se, enfim, esses e se não acontecer sempre foram os meus maiores medos. Assim, eu fui sempre vencendo, e aí eu sempre pensava, qual é o pior que pode acontecer? O pior é eu voltar para Caxias e continuar e recomeçar do zero. Aí quando eu fui para Marco Polo, aí voltei, né, dessas minhas viagens de modelo 3 anos depois, e entrei na carreira, então, de CLT de novo, numa grande empresa, né, as pessoas já estão sabendo aqui, quem me segue há mais tempo. E aí eu achei que estava tudo resolvido, que eu já tinha vivenciado muitas aventuras, que eu tinha testado muitas coisas no mundo. E aí eu resolvo voltar e aí aceito esse emprego de carteira assinada, visando também uma carreira, né, uma construção de carreira. E tô lá 7 meses e nada, né, não era isso, depressão de novo, que saco, não gosto, não me adapto. E aí vem então a proposta, né, do meu sócio para virar sócia dele, no caso das escolas, mas a escola estava falida, eu tinha que construir ela do zero, não ia ganhar nada no início, e abrir mão de uma empresa sólida, de um salário na época lá de R$1.000, para começar uma escola com, né, falida lá, sem lucro, sem nada, e começar do zero. E aí a gente se questiona, né, no nosso lado racional muito fortemente, tipo, é loucura largar algo tão certo e promissor para pegar algo do zero, falido, né, e que tu não tem certeza de nada. Mas, de novo, me valeu muito essa balança que eu digo. Mas e se essa oportunidade de eu ter o meu próprio negócio não acontecer de novo com esse movimento, né? Com essa facilidade? Eu considerava uma facilidade porque meu sócio já tinha uma escola, já sabia como fazer e ele ia me ensinar tudo. Então, para mim, aquilo era uma oportunidade valiosíssima. E aí, de novo, eu me perguntava, e qual é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu pedir emprego de novo em qualquer empresa da cidade. Então, esse medo, ele sempre é combatido com o que pior pode acontecer e se eu tolero esse pior, né? Se dá para enfrentar isso de um modo tranquilo, né? Com segurança também, de certa forma. E
sempre que eu ia me movendo para esse mais, aconteciam essas novas situações, esses novos movimentos, e sempre tinha um medo do risco envolvido. Então o que acontece é que a gente precisa sempre estar alinhado com esse medo, que é o principal, o medo de se arrepender de não ter tentado, porque se tu fica baseado no medo só por não querer se mexer da tua zona de conforto, daquilo que é conhecido, como é que tu vai conquistar o mais, né? O extraordinário, os outros objetivos que tu tem, vivenciar uma vida mais feliz, mais tranquila, mais cheia de propósito, com mais liberdade, com mais ganhos, enfim. E aí que tá a sacada, né, gente? Quando a gente entende esse valor como algo que te guia para o mais, o medo de ficar no desconhecido, ele começa a ficar insuportável, porque tu pensar que tu tá te privando de viver uma vida muito mais extraordinária é o que deveria te dar pavor, e não o contrário. Então a gente tá aí com medos que estão ali, né, como essa vozinha, esse gravador na sua cabeça, com medo de que outras pessoas tenham passado por falências, como aconteceu comigo, com minha família, por repetir padrões, repetir histórias, né, ficar leal a esses medos. Só que, e se você for e você ficar milionário? E aí? Será que não vale a pena tentar? Será que não vale a pena fazer esse movimento de mudança em prol daquilo que tu acredita? Porque as pessoas, quando pensam em risco, elas pensam somente no risco negativo. E talvez seja essa a chave de virada, assim, para muitas pessoas, é começar a olhar a chance do risco positivo. E se der muito bom? E se eu tiver muito mais feliz? E se eu conseguir realizar muito mais os meus sonhos? E aí, quando a gente consegue enxergar e acessar essa possibilidade do mais, é que vem essa contrapartida de, deixa eu colocar na balança então o que é melhor, eu manter o medo de arriscar e perder tudo, enfim, ter que recomeçar do zero e tudo mais, ou é o medo de perder essa oportunidade e dar tão certo e ser tão melhor que eu vou me arrepender de não ter tentado e pagado para ver. E aí tem muito essa frase, né, que falam olha os cílios do filtro. Galera, tem muito isso, que se eu... tem uma frase muito boa que eu quero lembrar aqui. Vou começar a anotar as frases, porque tem tantas frases que eu gosto muito de usar. Meu Deus do céu, não vou lembrar. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso sempre ter em mente tudo aquilo que pode vir, que pode ser a partir desse medo superado. Quando eu supero o meu medo de me expor, de ser criticada, de ser rejeitada, de não pertencer, de não fazer parte, tudo isso vai me levar a um outro lugar. E esse outro lugar é onde talvez ninguém da nossa família tenha estado, tenha experimentado, e isso também nos assusta por diversos motivos. E a gente fala muito nessa visão sistêmica, né, dessa lealdade, e a frase que eu ia falar é essa, né, somos muito mais leais do que livres, né, uma frase do Bert Hellinger, o pai das constelações. E a gente fica nessa história de ser leal à história que já vivemos, leal à família de origem, aos ancestrais, a movimentos inconscientes que a gente nem sabe, nem conhece, não sabe de onde vem, mas já estão ali nos aprisionando se a gente não tiver a capacidade de decidir com a nossa própria voz, nós sendo o próprio gravador. E eu escolho a partir disso gravar a minha história, né, com a minha voz, e não ficar repetindo a gravação que está na minha cabeça e eu não sei nem de que fonte veio. Então isso é muito, muito importante. Sempre que vierem esses medos, a gente questionar esses medos e colocar na balança isso. Esse medo que eu tenho, ele é meu mesmo, ele quer me prevenir, ele quer me proteger, mas e o que pior pode acontecer se eu enfrentar essa situação, se eu for para esse movimento? Então ter clareza e consciência disso. E depois disso e se essa oportunidade nunca mais aparecer? E se eu ficar velho demais? E se as coisas mudarem? E se eu me arrepender de não ter feito? Eu acho que esse se arrepender de não ter feito, para mim, é pior do que fazer e dar errado, e aí tu querer talvez se arrepender, mas eu acho que se arrepender de não ter feito não tem volta.
E aí que eu acho que é muito doloroso, quando tu se arrepende de algo que não tem mais o que fazer, aí a gente sente o peso real de uma escolha mal feita. Então eu queria deixar vocês com essa reflexão e essa pequena dica aqui, né, de como colocar na balança os medos. Então sempre isso, qual é o medo que eu vou deixar vencer, porque eu vou ir com medo mesmo, mas qual é o medo que vai prevalecer? O medo de arriscar e perder tudo, ou o medo de, e se isso nunca mais acontecer, e se ao invés de eu perder tudo, eu ganhe tudo, né? E o que é pior que pode acontecer se eu perder tudo? É começar do zero, é começar de novo, é ter pego aquele aprendizado e errar menos da próxima vez, né? Ou seja, até nisso a gente tem ganhos, até nisso a gente tem ganhos positivos, né? Não é tudo risco. Ah, mas Carol, eu tenho medo de perder dinheiro, de arriscar tudo, e aí eu vou lá de novo para aquela história. Depois que eu construí toda essa minha carreira de empreendedora, tendo as escolas, e aí a gente já tinha 5 escolas, quando eu fazia a gestão de todas elas, eu estava com 34 anos, com tudo feito, a vida feita, estrutura, financeiro, tudo. E aí eu senti esse desejo, esse chamado também, né, do meu propósito de migrar para o desenvolvimento humano, assim como eu faço hoje, ou seja, já fazem 7 anos que eu faço só esse trabalho de carreira solo aqui, né, que eu digo de mentoria, de coaching, treinamentos e tudo mais, e larguei as escolas, que eram escolas sólidas, e tinha toda uma construção, era 7 anos que eu estava naquele mercado. E com 34 anos, que eu super me achava velha para começar qualquer coisa, e tinha medos e mais medos, e mesmo assim eu preferi seguir com o medo de, e se eu não tentar, e se eu não, né, fazer acontecer. E na época eu tinha lá R$4.000 de Prolabore, e hoje eu ganho 5 vezes mais para mais, dependendo do mês. Desde o início sempre foi assim, eu sempre ganhei mais que aqueles 4.000, mas eu estava presa naqueles 4.000 como se fosse a maior riqueza que eu ia conseguir na vida. E quando eu dei o passo e fui enxergando as possibilidades desse meu novo negócio, eu sabia que eu podia fazer R$4.000 trabalhando 5 horas por mês, sendo que eu ganhava R$4.000 trabalhando 12 horas por dia. Então, quando a gente não tem clareza também de como esse movimento novo pode nos trazer muito mais, o medo também, né, pode ganhar nessa conta, né? Então, para fazer esse movimento e vencer esse medo, ir com esse medo mesmo, porque o medo ele só desaparece depois que você foi lá, fez, conquistou, conseguiu aquilo, e aí tu diz, ok, medo, fique tranquila, porque não precisamos nos preocupar, deu tudo certo. Mas enquanto isso, o medo está ali de sinal de alerta, você precisa ficar alimentando ele, dizendo, calma, vai dar tudo certo, tá tudo bem, eu tô de olho, eu tô ligado no que está acontecendo. Então, quando eu fiz esse movimento, e as pessoas me procuram hoje para fazer esses movimentos em relação ao medo, né? A primeira carta na mesa que eu preciso é mostrar com clareza o que a pessoa precisa fazer, para onde ela vai, qual é o próximo passo, fazer todo um planejamento, olhar para a questão de recursos financeiros, construir uma reserva de emergência. Então não é também a lá maluca pedir demissão, sair correndo, mudar todo o jogo e fazer as coisas sem planejamento. Também não é nesse sentido. É num sentido de, feito o planejamento, poder fazer a escolha que tu precisa com clareza e bancar isso até que floresça o teu jardim, como eu falei aquela outra metáfora no outro dia da live aqui, né, de muitas vezes a gente já enxerga o jardim, mas as pessoas ao nosso redor acham que tem apenas terra ali, então elas não conseguem nos apoiar e nos bancar, mas a gente sabe o jardim que a gente está plantando, então vale muito a pena bancar essa coragem, sabe, bancar esse movimento até fazer o jardim florescer. Isso é uma outra coisa também que as pessoas acabam confundindo, porque acabam achando que um sinal de que tudo vai dar certo e que você deve dar o próximo passo é se sentir confiante primeiro. E aí que tá esse revés, na verdade não existe você ficar confiante num momento de início e de medo. A confiança você tem que ter fundamentada em ti, né, nos teus valores, na tua capacidade, na tua inteligência, no teu movimento, na tua atitude. A confiança é em si.
A confiança de que a mudança toda vai dar certo, ela não existe no início. Então, você tem que estar confiante de si, né, do que você é capaz de fazer, de tudo que você vai fazer para aquilo dar certo. Mas o primeiro passo para fazer essa mudança acontecer é ter coragem. Eu já falei isso também várias vezes. Coragem, né, é coragem, agir com o coração. E agir com o coração significa agir com o propósito, né? Sendo quem você é, acreditando na sua verdade, e com essa coragem que você se alimenta e se movimenta para o novo caminho, estando confiante de si. E aí, quando passa a dar tudo certo e você começa a ter sinais de que sim, vai haver colheita disso e que deu tudo certo, aí você começa a ganhar a confiança no novo movimento. Então, não existe você começar um movimento já estando super confiante em tudo. Você só precisa estar confiante em você. E depois, né, vai vir a confiança na decisão e tudo mais que você optou. Faz sentido, galera? Alguém tá aí com uma situação de medo, quer compartilhar, quer contar alguma situação para que eu possa interagir aqui e ajudar? Enquanto eu tava rolando aqui, enquanto tava rolando a live, eu fui recebendo as mensaginhas do meu WhatsApp de uma cliente que acabou de pedir demissão na área bancária. E eu sei quanto custou para ela tomar essa decisão, embora a gente tenha um plano já de ação, né? Ela já tem clareza do propósito, ela já sabe para onde ela tá indo. Ainda assim, tomar essa decisão dá medo, né? E ela teve que bancar questões familiares, críticas, julgamento, medo das pessoas que ela ama, que enfim, tem medo que possa acontecer alguma coisa errada, mas ela teve que bancar tudo isso e agora os próximos passos a gente vai contar por aqui também futuramente. Mas ela me mandou agora, que é 1 milhão de sentimentos, e eu fui olhando aqui a live e foi descendo as mensagenzinhas dela na tela. Parabéns, eu tenho que dizer, porque hoje tomar uma decisão de sair faz muito sentido para quem está com o propósito muito claro e sabe que não vai desistir, não vai deixar acontecer algo que, porque eu acredito que o fracasso ele só acontece quando a gente desiste. E para ter sucesso é questão de tempo e de ajustes. Então, quanto mais a gente coloca o pé, testa, vai fazendo ajustes. Ah, não deu certo aqui, ajusta. Ah, deu um erro ali, ajusta. É só questão de tempo para o sucesso chegar. E a gente, em tempos de internet, também é tão imediatista, né? Que é tão conquistar os milhões que a gente vê todo mundo dizendo que está fazendo. E isso é muito, muito grave, porque na internet tem isso, né? Muitas pessoas mostrando seus super resultados e depois, no fundo, a gente sabe que a pessoa alugou lá o carrão para fazer um story, patrocinar, tem tanta coisa, gente. Então, tomem cuidado, né, para não se comparar e não ficar iludidos nesse movimento. O principal movimento aqui sempre é rumo a ser quem você é, bancar, né, quem você é e a tua história com leveza, levar para mais as pessoas que estão ao nosso redor, através do nosso exemplo, através da nossa alegria, do nosso bem viver. É assim que a gente inspira outras pessoas ao nosso redor também. Então, dito isso, quero deixar aqui o meu recado, né, sobre o medo, para que vocês possam sempre escolher o medo daquilo que vocês podem se arrepender depois de não ter tentado, porque os outros medos a gente consegue remediar. Dinheiro a gente faz de novo, começar do zero a gente começa de novo, se é para pedir outro emprego em outra empresa a gente pede de novo, isso tudo está ao nosso alcance. Agora, a chance de viver como a gente é, sendo quem a gente é, a nossa verdade, os nossos valores sendo atendidos, isso não tem preço. E é isso que eu chamo de uma vida que vale a pena ser vivida. É a vida que você vive por você mesmo em primeiro lugar e você transborda, e esse seu transbordo é que serve aos outros, né? Que serve ao próximo, sendo quem você é, estando bem. Certo, gente? Deixem aqui nos comentários quais são os medos que vocês mais têm, eu vou respondendo depois também. E contem comigo nessa jornada aí para além do medo, que eu posso confirmar para vocês que vale muito a pena. Uma ótima semana, galera!